Votação, os vereadores que apoiam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Artigo 40. As metas e reduções utilizadas recicladas de forma de limite de participação do poder público municipal e para procedimentos operacionais do sistema coleta seletiva serão descritos no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Ilhéus. Artigo 40. Em discussão. Em votação, os vereadores que apoiam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Artigo 41. Os produtos provenientes da comercialização do coco in natura, do óleo de dendê, bem como os resultantes da cadeia produtiva de peixes e mariscos deverão ser inseridos no âmbito da coleta seletiva, observando a destinação e disposição final adequada. Artigo 41. Em discussão. Em votação, os vereadores que apoiam permaneçam como se encontra. Aprovado. Está no 42, ó. Artigo 42. São considerados resíduos sólidos especiais aqueles listados no artigo 7, parágrafo 2º desta lei, os quais deverão ser condicionados coleta e transporte colecionado, obedecendo as determinações específicas de cada caso, de acordo com a legislação estadual e federal. Em discussão, artigo 42. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. 43. A coleta e transporte de resíduos sólidos especiais poderá ser realizado por voluntariedade de serviço licenciado devendo cumprir determinações relativas à legislação estadual e federal específica. 43. Parágrafo 1º. Atividade de coleta e transporte de resíduos verídicos, poluentes, substâncias químicas geral e resíduos nucleares, energéticos radioativos licenciados de acordo com a legislação aplicável. Parágrafo 2º. O prestador de serviço de coleta de resíduos sólidos especificados manterão seus estabelecimentos de alvará de licenciamento pelo indivíduo pelo órgão, devendo ter mesmo como traz a fiscalização solitária. Terceiro, os condutores de veículos manterão cópia de alvará de licenciamento quem ilude. Quarto, deste artigo deverá o mesmo ser apresentado à fiscalização quando solicitado. Artigo 43 em discussão com todos os seus parágrafos. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 44. Transporte de material a granel ou de resíduos sólidos especiais serão executados de forma a não provocar seu derramamento ou dispersão nos alongadores públicos, de modo a não trazer inconveniente saúde, bem público e legislação estadual ou federal específica. Parágrafo 1º. Transporte de produto pastoso e resíduos sólidos que exale odor desagradável, como os provenientes de estações de tratamento de água ou esgoto e outros fluentes de remoção de modo de resíduos por fossas sépticas e os postos observantes de limpeza e açougue, sebo, vísceras e similares serão efetuadas na conselheira de comunicação estacionárias em tampa. Parágrafo 2º. O responsável pelos serviços de recarga e descarga dos veículos e guarda dos materiais transportados deverão adotar precauções e execução de serviço de forma a não sujar ou a costa do setor águas pluviais e jogadores públicos, providenciar imediatamente retirada das cargas dos materiais recarregadores e providência da irregularidade de retirada de cargas e materiais descarregados em jogadores públicos, providenciar a limpeza dos locais públicos utilizados colhendo convenientes resíduos, comprovar os meios de propriedade e descarga de local de destinação devidamente autorizado pelo órgão ambiental competente. Em discussão, artigo 44 com todos os seus parágrafos e incisos. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Cadê James? Pega aqui, James. Tá vindo aí. Artigo 45. Estabelecimento comercial prestador de serviços cujos resíduos possam ser equipamentos sólidos domiciliares, forma do artigo 1º da lei, que em função do seu volume de geração não pode considerar os grandes geradores de forma do artigo 3º.
Público coleta regular e seletivo seguindo a forma de relacionamento e frequências horárias determinadas por órgão da administração municipal competente. Para que comprova condições estabelecidas neste artigo, os estabelecimentos comerciais e estabelecedores de serviços do órgão da administração municipal competente deverá manter o cadastro atualizado de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, estabelecer acordos setoriais e contemplem a garantia da coleta, transporte e destinação adequada e a logística de reversa priorizada das cooperativas e outras formas de associação de materiais recicláveis. Artigo 45 em discussão com seu parágrafo único. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 46. Os estabelecimentos comerciais, valores de serviços e resíduos possam ser equiparados aos resíduos domiciliares de forma artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 7º, inciso 2º desta lei, que porém, em função do volume de geração de resíduos, forem definidos como grandes geradores de forma artigo 3º, inciso 24º, 9º, deverão elaborar e apresentar a administração municipal competente o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, conforme o artigo 10º do inciso 2º da linha B e de seu parágrafo 2º, sendo legalmente responsável pela destinação ambientalmente correta dos resíduos sólidos gerados no âmbito de sua atividade econômica, comercial, destinação de serviços realizados em cooperativa e outras formas de associações de catadores de matéria reciclável. Parágrafo 1º. O estabelecimento comerciais e prestadores de serviços considerados de pequenos e médios porte deverão elaborar plano de gerenciamento de resíduos sólidos setoriais, priorizando a destinação final ambientalmente adequada a cooperativas e outras formas da associação de catadores e de material reciclável. Parágrafo 2º. A coleta e transporte de resíduos sólidos gerados no âmbito da atividade de estabelecimento comerciais e prestadores de serviços poderão ser realizadas pelos serviços públicos de coleta regular e seletiva e responsabilidade da administração municipal mediante solicitação expressa dos geradores que se trata este artigo, cobrança de preço público de serviço de coleta de disposição final ser fixado por órgão da administração municipal competente, inclusive serviço de coleta seletiva realizado pela cooperativa ou outras formas de associações de catadores de materiais recicláveis. Artigo 46. Artigo 46 em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Eu não sei ver os votos deles não ali. Eu disse, nós vamos agora. Já trabalho porque você não entra. Eu não vendo esses caras. Seção 2 dos resíduos sólidos, dos resíduos do serviço de saúde. Artigo 47. O gerenciamento de resíduos de serviço de saúde e congêneres da geração à disposição final e da competência do responsável legal pelo estabelecimento gerador, em conformidade com o disposto no regulamento desta lei e no decreto número 76, de 30 de junho de 2009. Artigo 47 em discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 48. O gerador de resíduos de serviço de saúde, RSS, deve elaborar e implantar o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, PGRSS, de acordo com a legislação vigente, especialmente as normas de vigilância sanitária, a qual deve descrever as ações relativas ao manejo do RSS, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, reciclagem, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde pública e ao meio ambiente. Artigo 48 em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 49. Os sistemas de tratamento e disposição final de resíduos de serviço de saúde devem estar licenciados pelo órgão municipal competente para fim de funcionamento e submetidos a monitoramento de acordo com parâmetros e periodicidade definidos no licenciamento ambiental. Artigo 49 em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Seção 3 dos resíduos da construção civil. Artigo 50. Os geradores de resíduos da construção civil compreendem as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, proprietárias ou responsáveis por obra de construção civil, reformas, reparos, demolições, empreendimentos de escavação do solo, movimento de terra ou remoção de vegetação e outros similares que produzem resíduos de construção civil. Artigo 50 em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 51. O Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de que trata esta lei estabelecerá os procedimentos necessários para a minimização e manejo e a destinação ambientalmente adequados dos resíduos, observando-se ainda o conteúdo mínimo do artigo 21 da Lei nº 12.305,
de 3 de agosto de 2010, deve ser apresentado pelo gerador cujo empreendimento requeira a expedição de licença municipal de obra de construção, modificação ou acréscimo, de demolição ou autorização ambiental para terraplanagem e assinado pelo profissional responsável pela execução da obra ou por outro profissional devidamente habilitado, com respectivas anotações de responsabilidade técnica. Artigo 51 em discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado.